As sessões de classificação na Holanda terminaram com Oscar Piastri na pole position, superando Lando Norris. Há uma batalha interna na McLaren, atualmente vencida pelo australiano. Norris dominou todo o fim de semana, mas quando importou, Piastri conquistou a pole. Também precisamos falar sobre o desempenho da Ferrari, que terminou em sexto com Leclerc e em sétimo com Hamilton. Devemos também discutir o desempenho dos outros, com Max Verstappen em terceiro e Isack Hadjar em quarto. Hadjar também realizou uma sessão de classificação notável. Vamos ver todos os detalhes, analisar onde a Ferrari perdeu e onde eles perdem significativamente em relação à McLaren. Compararemos tanto os tempos quanto as imagens on-board. Antes de começar, lembro vocês de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo relacionado à Fórmula 1 e Ferrari. Dito isso, vamos olhar imediatamente a classificação e comentá-la juntos. Primeiro, Oscar Piastri 18662, que também estabeleceu o recorde do circuito, reduzindo uma volta excelente, 12 milissegundos à frente de Lando Norris. Norris, que vimos um pouco apagado, abandonou a batalha interna na McLaren e dominou todas as sessões mantendo-se na liderança, mas quando realmente importa, ele perde a pole. Eles certamente analisaram os dados durante a Green Evening, comparando Oscar Piastri e Lando Norris. Sabemos que na McLaren, todos têm acesso aos dados combinados, e eles também compararam a telemetria. Piastri conseguiu dar esse passo a mais, como também mencionou em suas declarações após a classificação, melhorando nos pontos onde tinha mais dificuldades, nas curvas onde era um pouco mais lento. Ele teve que juntar tudo e conquistou a pole. Em terceiro lugar está Verstappen e em quarto Hadjar, de quem falaremos mais tarde, mas primeiro vamos falar de Leclerc e Hamilton. Como a Ferrari se comportou na classificação? Para ser honesto, não esperava muito mais do que isso. Também mencionei ontem, cuidado, que a Ferrari enfrentava dificuldades neste fim de semana, então, no melhor dos casos, podemos esperar que eles lutem atrás da Mercedes e Red Bull como a quarta força. E foi exatamente isso que aconteceu. Se não fosse tudo, uma equipe Racing Bulls também foi adicionada, o que não estava nos planos da Ferrari. Portanto, o objetivo da equipe vermelha era definitivamente a segunda fila, mirando a terceira, a quarta, talvez até a quinta, mas não a sexta e a sétima. Pode-se dizer que a Ferrari decepcionou, na verdade, bastante as expectativas. Esperávamos mais deles. Melhoraram em relação a ontem, isso é certo, pois vimos uma melhora da equipe vermelha. Mas, apesar de tudo, é uma Ferrari que enfrenta dificuldades. Também vimos as declarações após a classificação, e foi isso que Leclerc também disse. Leclerc, vou mostrar a imagem. E ele disse a Brian Bose, P6, que foi uma volta muito negativa da minha parte. Não foi uma boa volta e você merece mais. Então, eu fiz uma volta muito pobre. E aqui estão as declarações de Leclerc. Vamos também ver por que, com os tempos em mãos, Leclerc não realizou uma boa volta e não atendeu às expectativas. Leclerc, como sempre dizemos, está entre os melhores classificados, se é que se pode dizer assim, na Fórmula 1. Neste caso, ele realmente lutou, não fez uma boa volta, sofreu bastante com o substerço, e é por isso que foi relegado à sexta posição. Mas também precisamos falar de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton esteve constantemente à frente de Leclerc durante todo o fim de semana, e quando conta, está atrás dele, apesar de a volta de Leclerc ter sido negativa. Ao contrário de Hamilton, mesmo em suas declarações após a classificação com Ricardo Adame, ele está mais positivo, o que significa que confia no trabalho da equipe, que deseja melhorar o carro de Fórmula para abordar a segunda metade da temporada da melhor maneira possível. Certamente, os Ferrari melhoraram em relação a ontem, pois deram um passo a mais em termos de ajustes. E eu acho que poderíamos ver um Ferrari mais forte em ritmo de corrida do que o que vimos hoje na classificação. No entanto, está claro que Hamilton não apresentou o desempenho que esperávamos dele na classificação deste fim de semana. Esperávamos um Hamilton mais forte que Leclerc, e isso não se confirmou. Agora, vamos também olhar os tempos. Vamos compará-los juntos e eu mostrarei onde a McLaren faz a diferença. Aqui estão os tempos. Quero destacar as colunas dos setores, pois vemos que a McLaren marcou setores em fúcsia no primeiro e no terceiro. O segundo setor, por outro lado, foi aquele onde Verstappen fez a diferença em relação a todos os outros em termos de condução e suavidade. No entanto, a Ferrari realmente luta de verdade no primeiro setor, que é aquele onde eles perdem muito. Por quê? Se analisarmos as diferenças, Piastri e Norris estão 23,3 no primeiro setor, Leclerc está 23,6 e Hamilton está 23,7, perdendo 13,4 décimos em um único setor, com uma diferença total de 6 décimos e 7 décimos ao final da volta. Podemos ver que mais da metade da diferença acumulada durante o intersetor é perdida no primeiro setor. Resumindo, a Ferrari tem um déficit significativo no primeiro setor, depois eles se recuperam no segundo setor, o que não é tão ruim, e no terceiro eles estão alinhados com a McLaren. Portanto, fundamentalmente, o primeiro setor é aquele onde a Ferrari paga mais caro. Por que a Ferrari perde tanto no primeiro setor? Vamos também fazer a comparação com a McLaren.
Primeiro, vou mostrar a vocês a câmera a bordo de Piastri para ver a diferença, depois comentaremos juntos enquanto também assistimos as imagens da Ferrari. Em seguida, se analisarmos Piastri juntos, vemos que o primeiro setor é composto por poucas curvas. Dura cerca de 23 segundos no total. Vamos passar para o próximo. E aqui, vemos a primeira curva onde a Ferrari perde muito. É uma curva que envolve uma frenagem seguida de uma curva à direita que lembra uma espécie de garfo que volta. Mas não é tanto na fase de frenagem que a Ferrari perde muito, pois durante a frenagem, ela também pode entrar bastante forte, com suporte lateral. O problema ocorre exatamente nesse momento. Preste atenção. Aqui onde Piastri faz um contrabranque, você vê que ele solta o volante e depois o gira. É aí que a Ferrari sofre de um substerço crônico. É difícil para ele fazer a traseira do carro girar, e por isso também é difícil para ele ter aderência na traseira, o que se traduz em menor velocidade. Ele precisa relaxar e manter uma velocidade mais baixa em relação à McLaren, o que impede que seja preciso. Na verdade, aqui a precisão na entrada da curva está presente. O problema ainda reside na gestão do equilíbrio entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro na entrada e na saída das curvas. E aqui onde ocorre o substerço, ele não consegue trazer o carro de volta à trajetória correta na velocidade adequada. Ele precisa manter uma velocidade mais baixa. E nesta zona, ele luta contra a McLaren, onde a diferença se destaca neste ponto. Outro aspecto em que a McLaren definitivamente tem vantagem é aqui, nesta curva rápida à direita antes da curva 3. Aqui a McLaren faz uma única entrada de curva, então, em teoria, a Ferrari funciona melhor nessas curvas onde uma única ação de direção é suficiente. Qual é o problema? O problema é que depois há uma curva em forma de garfo, uma curva parabólica que é muito exigente, é preciso ganhar muita velocidade nela. Então, neste caso, o problema da Ferrari é principalmente tentar entrar rapidamente nesta curva de alta velocidade para depois ter suporte e aderência ao navegar na curva parabólica. Vamos também aqui ver com o Piastri a que velocidade ele chega nesta curva. Esta curva onde Hamilton fez um 360, ele a fez girar. Ele fez um 360, Hamilton fez os treinos livres aqui. Aqui o Piastri entra realmente de forma muito agressiva, muito mais forte do que a Ferrari, e ainda assim consegue manter a trajetória e ter aderência. Neste caso, também na curva parabólica, é necessário ter um ângulo de direção significativo. Você é empurrado lateralmente contra o asfalto, especialmente com a inclinação. Assim é mais fácil fazer esta curva, mas certamente nesta seção, a McLaren é mais competitiva, mais fluida. Ela consegue ter mais aderência na saída, o que lhe permite atingir uma velocidade mais alta na curva. É aqui que a diferença se faz sentir. Desculpe se dediquei tanto tempo à parte técnica, mas queria comparar a McLaren e a Ferrari neste ponto específico aqui. Aliás, também quero destacar outra coisa. A Ferrari também usou uma configuração diferente do aerofólio traseiro. Na verdade, é o aerofólio traseiro usado por Hamilton durante a FP3, aquele na parte superior, e abaixo, o de Leclerc. Você vê que Hamilton usa uma configuração de aerofólio traseiro mais carregada, enquanto Leclerc, ou quase a carga máxima, poderíamos dizer, usa uma configuração um pouco mais leve. Isso se deve ao fato de que Hamilton precisa de mais aderência na traseira, um pouco mais de sensação na parte de trás, enquanto Leclerc também pode dispensar essa aderência e ter uma parte traseira um pouco mais solta, por assim dizer. Como costumamos dizer, ter um pouco mais de sobresterço ajuda a fazer o carro girar. Dito isso, quando você tem uma parte traseira mais vibrante, você também tem um carro mais nervoso e instável, o que torna difícil ser consistente nos tempos de volta. Por isso, Leclerc não conseguiu fazer uma boa volta mesmo na classificação, além de ser penalizado por essa escolha. Certamente há configuração que o ajuda a ser mais forte em certas condições, mas ele precisa de condições perfeitas na pista e não pode cometer erros. Enquanto isso, Hamilton optou por uma estratégia mais conservadora que lhe permite ter um desempenho ligeiramente inferior em uma volta seca, onde pode ir o mais rápido possível, mas que é mais consistente tanto na gestão dos pneus traseiros quanto na obtenção de tempos semelhantes. É, de certa forma, a diferença na escolha do asa traseira, que também vimos na Hungria e na Bélgica. Os dois pilotos da Ferrari também escolheram configurações diferentes nesses dois circuitos. Agora, vamos dar uma olhada brevemente em... Primeiramente, quero comentar, claro, sobre Verstappen e Ajar também. Verstappen fez um tempo incrível, terminando em terceiro lugar porque os caras, terceiro com a Red Bull, que luta bastante nesta parte da temporada, e fez o segundo setor, Fúcsia, o melhor de todos, não posso fazer outra coisa senão tirar o chapéu para Verstappen. Ele registrou um tempo magistral na sua pista local, então é preciso reconhecer e parabenizar o piloto neerlandês que fez um tempo incrível nesta classificação. Mas, claro, também devemos parabenizar um dos meus protegidos, ou seja, um piloto que apoio em várias corridas desde o início da temporada, ou seja, Exaka Jari. Na verdade, Jari conseguiu terminar em quarto lugar com o Racing Bulls. Ele é, na minha opinião, um piloto que é muito subestimado. Deve estar em uma equipe oficial nos próximos anos, acho que na Red Bull, porque agora Tsunoda, galera, luta em cada corrida só para entrar no Q2.
Desculpe, entre o segundo e o terceiro trimestre, então acho que não é bom para Tsunoda. É necessário um segundo piloto na Red Bull, mais consistente, mais competitivo. Zakajari, um novato este ano, lembro que ele é novato, teve uma temporada incrível. Vamos também olhar os tempos, ele terminou em quarto, a meia segunda da McLaren com Racing Bulls. Seu companheiro de equipe está a 3 décimos, Tsunoda pegou mais uma décima. Agora vamos olhar juntos a classificação, ele fez 9,6 e Jari 9,2, então 4 décimos. Tsunoda também pegou uma pista onde o tempo da pole é 1,86 como o de Piastri, então 4 décimos para os outros dois companheiros, Lawson, seu companheiro, Tsunoda, seu companheiro, digamos, no universo da Red Bull, e Verstappen está lá 1,5, 2 décimas, logo acima de 2 décimas. Eles ainda estão próximos, e Jari está 4 à frente de uma Mercedes, à frente das duas Ferraris. Ele realmente viveu um momento incrível, definitivamente é o MVP dessas qualificações, e prova mais uma vez que é um novato consistente que não comete erros. Portanto, isso significa muito para Jar, e deve ser reconhecido, como já dissemos várias vezes antes. Entre todos os novatos, a Jar é aquele que mais convence, pois até Kimi, infelizmente, terminou hoje em 10º lugar, uma melhora em relação a ontem, mas ainda luta um pouco nesta segunda metade da temporada comparado a Russell, que é mais constante, pagando obviamente o preço da experiência de George. Veremos Kimi, quando tiver mais experiência, ele voltará a lutar na frente nas posições principais. Quero acreditar que Kimi voltará a ser competitivo. Veremos o Kimi de Miami, com certeza. Ele será competitivo novamente, basta dar tempo a ele. Como também disse Toto Wolff, ele é um piloto de 18, 19 anos, acabou de fazer 19 anos. É normal que ele tenha mais dificuldades em relação a um companheiro de equipe que ganhou experiência na Williams, depois passou pela Mercedes e foi companheiro de Lewis Hamilton, sendo assim aconselhado por um 7 vezes campeão mundial. É preciso tempo para que um piloto tão jovem faça sua estreia em uma equipe oficial, por isso concordo com a decisão de deixá-lo começar na Mercedes. Devemos dar tempo a ele, não pressioná-lo e permitir que amadureça e cresça, além de adquirir mais experiência na Fórmula 1, o que é crucial. Dito isso, após mencionar os outros pilotos, também mostrarei imagens do recorde na pista, comparando o design antigo com o atual, com o recorde de 1:2.18.85 estabelecido por Verstappen em 2021, reduzido em 0,23 segundos para 1:2.18.662 por Oscar Piastri em 2025. É um grande golpe para Lando Norris porque se olharmos a classificação agora, veremos eles juntos. É uma classificação que pesará bastante no final, também para Piastri e Norris, pois amanhã serão decididos os pontos importantes. Sair na pole position é uma grande vantagem para Piastri, pois ele pode marcar muitos pontos. Neste momento, a diferença de pontos entre Piastri e Norris é de apenas 9 pontos, com Piastri na liderança. Mas essa é a pole position mais importante que Piastri conquistou até agora, pois foi em uma pista favorável a Norris, onde Norris venceu no ano passado. Este ano, Norris dominou todas as sessões de treinos livres. Quando você chega na classificação, o momento mais importante, e seu companheiro de equipe está na sua frente bem, isso tem um peso psicológico. Norris sempre minimiza essas situações, mas é algo que pesa. E como eles também disseram nos comentários, concordo, acho que você deveria esconder um pouco quando sabe que tem um bom potencial em uma pista. Não pode mostrar tudo imediatamente. Você tem alguns centavos em alguns cantos onde sabe que pode ir mais rápido, talvez tentando algumas vezes, guardando alguns segredos da pista para si mesmo, pontos a serem explorados a seu favor. É essencial, e Norris nunca joga com estratégia. Ele nunca planeja com antecedência, nem joga com estratégia e agressividade no começo, onde luta muito contra seus companheiros de equipe e outros pilotos. E isso é uma grande desvantagem em relação a Piastri, pois Piastri não é um especialista em largadas. Acho que ele é muito bom, muito constante e com a cabeça fria. Não é como Max, que é forte na largada e nas ultrapassagens. Piastri é mais um piloto que traz resultados para casa, o que é crucial para lutar pelo campeonato e vencê-lo. Mas se Norris fosse mais forte nas ultrapassagens e na largada, poderia fazer a diferença contra Piastri, especialmente porque Norris tem talento. O problema é que, do meu ponto de vista, Norris não é inteligente o suficiente para jogar essa Copa do Mundo e tentar vencê-la. Na verdade, ele está claramente em desvantagem em relação ao seu companheiro de equipe, do ponto de vista psicológico e de astúcia. No entanto, também quero ouvir sua opinião porque é um assunto muito interessante, e acho que por essa razão, mesmo em pistas onde Norris poderia potencialmente ser mais forte, ele perderá pontos para Piastri, o que também afeta o campeonato mundial. Dito isso, vimos várias imagens. Também vou te mostrar algumas fotos da Ferrari na pista de Zandvoort. Aqui temos Lewis Hamilton. Aqui vemos Hamilton na pista com gomado. E aqui vemos Charles Leclerc com um aerofólio traseiro diferente em relação ao seu companheiro de equipe. Também vou te mostrar o gráfico publicado pela Ferrari.